Para o silício monocristalino, o processo de corte e fatiagem também é semelhante. É feita a remoção das pontas, depois é feito um desbaste no cristal cilíndrico de silício e são cortadas pontas de forma a deixá-lo em formato mais octogonal. Hoje em dia, as células fotovoltaicas feitas de silício monocristalino também têm um formato quase quadrado, ainda é perceptível o formato octogonal. Depois o cristal é submetido também ao conjunto de serras-fio, que vai fatiar um bloco completo de silício, depende do tamanho, ele vai dar uma quantidade similar, geralmente um pouco menor, de lâminas que serão utilizadas para a produção das células fotovoltaicas. É perdido muito material durante essa serragem, né? Não é completamente perdido, ele pode ser reaproveitado, pode ser derretido, enfim, mas as células fotovoltaicas, a quantidade de material que efetivamente se transforma em células fotovoltaicas acaba sendo muito menor. Devido à técnica de produção, não só do cristal, mas como do corte das lâminas também, as células fotovoltaicas de silício monocristalino e silício policristalino têm diferenças notáveis visíveis a olho nu. O silício monocristalino, como é feito de um único cristal de silício, reflete a luz de maneira uniforme. É por isso que a coloração das células fotovoltaicas de silício monocristalino geralmente é uniforme. O silício policristalino, como diz o nome, é feito por vários cristais de silício. Na hora que é feita a fatiagem da lâmina para a produção da célula fotovoltaica, é possível se perceber as várias formações de cristal de silício, o que dá esse efeito de mancha nas células fotovoltaicas produzidas com silício policristalino. Então, a olho nu é possível se perceber que tipo de célula fotovoltaica que nós temos em mãos, se é monocristalino ou se é policristalino. As células de silício monocristalino, geralmente, elas têm uma coloração uniforme, mais puxando para o azul, com um pouco acinzentado. As células fotovoltaicas de silício policristalino têm uma coloração mais puxada para o cinza, com essa quantidade de manchas. Veja bem, alguns fabricantes aplicam sistemas de tonalização, de matização nas células fotovoltaicas, tornando-as menos reflexivas, de forma que elas captem mais e emitam menos a radiação solar, e muda a coloração das células fotovoltaicas, e aí já não é mais possível se perceber qual é o tipo de célula fotovoltaica simplesmente observando a sua face. O fabricante de módulos fotovoltaicos e células fotovoltaicas muito conhecido no Brasil, Kyocera, tem um sistema de matização em que as células fotovoltaicas produzidas com silício policristalino são todas escuras. E quem não conhece muito bem acredita que está de frente a um módulo feito com células fotovoltaicas de silício monocristalino. Mas, na verdade, é o sistema de coloração para melhoria da característica, né, da eficiência das células fotovoltaicas que faz ela ficar com cor uniforme. Mostro para vocês agora um processo de fabricação das células fotovoltaicas a partir das lâminas. O cristal de silício, durante a sua produção, geralmente já é dopado com a impureza boro, ou seja, ele já é do tipo positivo. Portanto, para a criação da célula fotovoltaica, é necessário fazer a segunda dopagem. Não são duas lâminas de material diferente, é a mesma lâmina que recebe dupla dopagem. Nós estamos vendo o processo de classificação, separação, e posteriormente o processo de limpeza das lâminas de silício, nesse caso aí utilizado policristalino, que depois serão submetidas a um forno de difusão de gás fósforo, né, do gás fosfino, para que seja feita a segunda dopagem. Antes é feita uma limpeza, geralmente com um fluido de limpeza aquecido, uma temperatura em torno de 60 graus, para a eliminação de qualquer impureza, de qualquer sujeira, qualquer grão de poeira, que já comprometeria o rendimento da célula fotovoltaica. É o processo que nós estamos vendo aqui agora. Em seguida, o profissional leva a célula fotovoltaica para a linha que vai entregar ao forno de difusão de fósforo. Na hora que essa máquina vira, a gente consegue perceber que se trata de células fotovoltaicas de silício policristalino, né?
Para o forno de difusão de fósforo, as lâminas são colocadas aos pares, uma com a face encostada na outra. Na hora que o gás fosfino penetra na célula fotovoltaica, ele penetra só de um lado. Então, um dos lados é dopado com fósforo, se tornando a parte negativa, enquanto que aquela parte que está encostada em outra célula fotovoltaica permanece positiva. Em seguida, as células fotovoltaicas são levadas para a máquina que vai fazer a metalização, que é a serigrafia, é o silkscreen dos filamentos, né, que interligam as células fotovoltaicas, que captam os elétrons que são liberados no efeito fotovoltaico e levam de uma célula para outra. Esse é o processo chamado de metalização, que já vai aparecer aqui, ó. Esse é o processo de metalização. É feito um silkscreen, né? Então entra a lâmina dopada e já sai ela com o filamento colocado. Na parte negativa, que fica para cima, não se pode preencher a célula fotovoltaica totalmente, é por isso que é feita uma grade. Geralmente esse material utilizado aí é um composto de prata. Em seguida, as lâminas são submetidas a um forno que vai derreter essa pasta de prata e vai fazê-la entrar em contato com o fósforo no interior da célula fotovoltaica, né, com o silício dopado com fósforo, de forma a fechar a ligação elétrica. Na parte de trás da célula fotovoltaica, que é positiva, como não tem a necessidade de ficar em contato com a luz, já é feito a metalização com um óxido inteiriço que tampa toda ela. E aí as células fotovoltaicas já estão prontas para receber a soldagem.